a questão do foco que Davi coloca diante de todas as situações da nossa vida. Nós passamos por momentos bons, momentos ruins, momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de que a nossa vida está um pouco mais tranquila, momentos em que a nossa vida está mais agitada, momentos de muita preocupação, de menos preocupação, que acho que sem preocupação ninguém fica, né? Acho que só o Luca não deve ter muita preocupação na vida. Qual que é a preocupação dele? Esqueci de fazer a lição, né? Vou tomar bronca do meu pai. Né? Mas, quando o tempo vai passando, só preocupações a gente vai tendo, só menos ou mais. Mas, diante de tudo isso que a gente passa na vida, diante de todas as situações, boas, ruins, das adversidades, das dificuldades, das preocupações, o Senhor quer que a gente volte a atenção para Ele. Porque a gente vive num mundo, eu acho que cada vez, eu não sei se cada vez mais difícil, talvez para a gente vai ficando mais difícil. Eu acho que quando, eu falei agora, né, já se passaram 9 anos, e parece que quanto tempo, mais o tempo vai passando, parece que as coisas vão ficando mais pesadas, mais difíceis. Não sei, é só eu que tenho essa impressão ou todo mundo tem? Eu acho que isso vai acontecendo com todo mundo, faz parte da nossa existência também. E então a gente tem a impressão de que agora as coisas estão piores. Mas na verdade estão piores, acho que para a gente. Uma vez eu ouvi alguém falando que, já com uma idade mais avançada, assim, e ele falou: na verdade eu já não aguento mais viver. Porque tudo vai ficando mais difícil. Eu não aguento mais ver as repetições das coisas da vida. Eu não aguento mais ouvir as mesmas coisas das pessoas. E ele foi falando de uma forma angustiante, assim, né? Como, não, o pessoal fala que quer viver 100 anos. Não, isso é ruim, porque a vida vai ficando pesada. Né? E se a gente pensar, né, a gente vai... A nossa vida, ela é o quê? Ela é um armazenamento de coisas. Quanto mais, a cada ano, né, a gente está terminando mais um ano aí, 2024, e aí, quanto de bagagem você não acumulou esse ano? É ou não é? E aí, você vai jogar fora isso? Não. Isso marcou a sua vida, marcou a minha vida. Eu conversava hoje com uma pessoa, e até citamos na nossa conversa a frase de Heráclito, né? Ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Lembra disso? Por quê? Já ouviram essa frase? Não? Ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Por quê? O rio, ele é água corrente. Você entrou, saiu. Quando você entrou, é a mesma água? Já não é. E nós também não somos a mesma pessoa. Porque a cada dia que vai passando, nós nos tornamos outras pessoas. Por causa da nossa história que vai se acumulando. E aí eu fico pensando aqui no contexto de Davi. Eu não sei exatamente a data desse salmo no decorrer da vida de Davi. Mas ele já era rei. Né? Ou seja, então ele já tinha feito. Ele não foi rei novinho. A gente acompanhou a história aqui de Davi. A gente sabe que ele foi ungido, rei novo, mas ele só assumiu o trono depois de muitos anos. E qual é a bagagem da história de Davi? Facinho, uma vida de boa? Não. Primeiro, ele era o filho mais novo que cuidava lá das ovelhas do seu pai. E aí teve que matar urso, teve que matar leão. E eu nunca cuidei de ovelha, mas eu acredito que não seja fácil cuidar daqueles bichinhos lá. Os bichinhos teimosos no pasto. Hoje, né, a gente tem tecnologia, naquela época não tinha. Como que ele matou o urso? Com pedra, pau, na mão, não tinha cercadinho eletrônico, não tinha nada, na raça. E aí, de repente, ele recebe a notícia: Samuel está aí e está te chamando. Ele vai lá, não sabe o que está acontecendo, de repente, você foi ungido rei de Israel. Como assim? Um garoto de boa lá, cuidando do pasto do seu pai, agora vai ser rei de Israel. Mas não é agora. E aí ele acha que a vida dele agora vai ficar tranquila. E aí ele tem todo aquele processo lá, ele vai levar comida para os irmãos lá no campo de batalha, ver Golias. E aí, que é isso? Um absurdo, como deixa falar assim? E aí ele vai lá, enfrenta Golias. E aí história para contar, né? Enfrentei um gigante. E aí acaba ficando lá mais próximo do rei Saul. E ele acha que, aí qual a sua impressão?
Pensa você, jovem, né? Foi ungido, futuro rei de Israel. De repente você enfrentou um gigante filisteu. E aí Saul te chama para, vem aqui me ajudar. Ele fala, pô, agora legal, minha vida agora vai ficar de boa. O que acontece? Saul quer matar você. E aí você pensa, vou voltar lá para o próximo pai. Não, porque agora eu já fui ungido rei, eu não tenho mais como voltar atrás. Por quê? Já não sou mais a mesma pessoa. Eu já não sou mais aquele garoto que cuidava das ovelhas do meu pai. Minha história mudou. Só que agora ficou mais pesada. E com o tempo ia passando e Saul odiando mais ele. E aí ele se torna general de Saul e Saul odiando ele, tentando matar ele. Ficava aquela coisa. Então, ele tinha as vitórias, que coisa boa. Mas ao mesmo tempo ele era odiado pelo rei. Ele tinha a promessa de ser rei de Israel, mas não se tornava rei de Israel. Não parece a nossa vida um negócio que parece que vai, mas não vai? Né? Vai agora. Não é agora. Não, agora vai melhorar. Não, piorou. Resumindo a nossa vida. Então eu não sei em que momento da vida de Davi ele escreveu isso daqui. Mas ele já tinha talvez passado por tudo isso. E quando fala dos adversários, aí você pensa, aí finalmente Saul morreu, Davi assume o trono. Ficou tudo bem? Não. Primeiro ele tem as guerras que ele enfrenta contra os povos que cercavam. Então, os filisteus e os outros reinos em volta. Aí ele consegue unificar o reino. Agora estou de boa. Já estava mais velho. Aí o que acontece? Aí o filho dele tenta assumir o trono. Então agora é o filho tentando assumir o seu lugar e tirando ele, buscando matar ele. Então a vida de Davi foi cercada de pessoas querendo matar ele. Cercada de adversários. Essa é a vida de Davi. E aí, diante disso tudo, ele escreve isso aqui. E aí, a gente olha para a vida de Davi e a gente, claro, ele era um homem. Como nós. Ele não era perfeito, tanto é que a gente tem o relato dos pecados de Davi. Não foi uma vez só. Foram várias vezes que ele foi contra a vontade do Senhor. E ele sofreu as consequências disso. A gente tem lá tanto o adultério com Betseba, depois o planejamento da morte de Urias. Depois a gente tem o censo que Deus falou para ele não fazer, ele foi lá e fez. Então, a gente tem vários relatos da vida de Davi, dele quebrando as ordens do Senhor. E nem por isso o Senhor o abandonou. E nem por isso o Senhor falou, também agora eu não quero mais saber de você. Ainda bem, porque senão ele já tinha feito isso com a gente. Ele não fez com Davi, não faz com a gente. Então, Davi era uma pessoa normal. A gente não pode olhar para Davi e falar, Davi devia ser o cara. Não era um homem como eu e você. Uma pessoa, um ser humano comum, mas que Deus chamou. Assim como ele chamou eu e você. Talvez não para ser rei de Israel, ainda bem. Mas para cumprir uma missão que ele deu para a gente. De ser um representante dele aqui na terra. Então, Davi era o representante de Deus para Israel. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra hoje. Então, Deus nos dá uma missão, talvez até próxima ali de Davi. E aí, como eu acho que eu já até falei outras vezes, acho que não tem ninguém querendo matar a gente. Tem? Alguém aí? Tem alguém? Vou matar você. Tá tentando realmente? Acho que não. A gente pode dizer, tem pessoas que têm mania de perseguição, né? Porque lá no meu serviço, eles me odeiam, eles querem me derrubar. Eu não lembro de ter passado por isso, mas tem gente que acha que todo mundo é contra, né? Mas a questão é que existe, sim, um inimigo nosso, que não é, como Paulo fala, né? Nossa luta não é nem contra carne nem sangue, mas contra as potestades, contra esse mundo, o sistema desse mundo. Então, esse inimigo todos nós temos, e ele quer nos engolir, ele quer nos derrubar, ele quer tirar o quê? Do nosso propósito, que é de servir ao Senhor. Então, trazendo isso aqui, uma bela introdução aqui, só para a gente se contextualizar dentro desse Salmo 27, para a gente se perceber como Davi. Mas não tem ninguém, não tem adversário, não tem inimigos. Não, nós temos um inimigo. E não são pessoas. Nosso inimigo é o sistema desse mundo. É o próprio diabo. O diabo e seus demônios. Esses
são os nossos inimigos, que querem todos os dias nos derrubar. E aí, diante disso, como que a gente vai lutar contra ele? Você tem força para lutar contra o diabo e seus demônios? Com que arma você vai lutar? Não tem nem como, né? A gente não tem. Nós. Então, olhando para Davi antes, talvez um general que lutou, matou muitos soldados, matou muita gente. Quando a gente encontra Davi no fim da sua vida, que seu filho está tentando tomar o reino, ele já não tem mais forças para lutar. Ele fala, tá, se quiser toma aí, eu já não... Vai. Ele estava entregando os pontos. E é mais ou menos como a gente se sente, porque como que a gente vai lutar contra os poderes desse mundo? Como que a gente vai lutar contra o sistema desse mundo? A gente não pode. Se a gente olhar para nós, quem somos nós diante desse mundo? Ninguém. Então a gente vai se encontrar pequeno. Só que aí, a forma como Davi começa, né? Ele fala, de quem que eu vou ter medo? Mas por quê? Porque ele era muito forte, muito bom, muito inteligente? Não. Fala, por quê? Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A percepção da nossa fraqueza e da nossa pequenez, ela tem que ser sublimada pela grandeza da salvação do Senhor. Ele tem que olhar e se ver, não, eu sou fraco. Eu não tenho possibilidade nenhuma de lutar, mas ainda bem que não sou eu que vou lutar. Ainda bem que eu tenho quem lute por mim, que é o próprio Senhor. E aí ele fala, né, quando o Senhor é a força da minha vida, de quem que eu vou ter medo? Quando os malfatores me atacarem para me destruir, eles vão tropeçar e cair. Porque o Senhor, né, é quem guerreia por mim. E aí, então ele está olhando exatamente essa cena de ver os inimigos dele ao redor, e ele falar, o Senhor é a minha salvação. E nós temos que olhar para a nossa vida hoje, as pressões que esse mundo coloca sobre nós, até as próprias preocupações que nós temos, quando eu comecei a falar aqui, das nossas angústias, das nossas dificuldades, da nossa história que vai nos pressionando dia após dia, e falar, de quem que eu vou ter medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu não preciso temer o meu passado, eu não preciso temer o meu futuro, eu não preciso temer o meu presente, eu não preciso temer as pessoas, eu não preciso temer as situações, as circunstâncias. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E aí quando a gente pensa em minha luz, minha salvação e a força da minha vida, como ele fala aqui, né? Eu quero trazer alguns paralelos, né? Minha luz tem a ver com iluminação, certo? Você está num lugar escuro e aí você não consegue nem andar. De repente uma luzinha acende, opa, agora eu posso andar, agora eu estou vendo o caminho. E a gente pensa na iluminação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo ilumina a nossa vida. Ele é a luz na escuridão da nossa vida, da nossa existência. E isso tem que mudar a nossa percepção do mundo. Nós estamos nesse mundo no escuro, mas nós estamos nesse mundo tenebroso com o foco de luz do Espírito Santo sobre nós, iluminando o nosso caminho. Quando fala da salvação, né, e a gente pensa só numa salvação dos perigos, mas quando a gente entende salvação à luz das Escrituras, do que a palavra fala, do que a Bíblia fala quando ela fala em salvação? Ela não está falando de te livrar de um perigo só. O que ela está falando? De regeneração, de transformação. O Senhor nos transformou, a gente não é mais o mesmo. Então, se eu falei lá que a gente não entra 2 vezes no mesmo rio, né? Depois do nosso encontro com o Senhor, aí é que nós não somos mais os mesmos, de verdade. Né? Agora, nossa história foi apagada? Não. O Senhor apaga a nossa história quando a gente se converte? Não. Todas as nossas bagagens, elas vêm junto. E faz parte de quem a gente é. E o que a gente faz com isso? Né? Joga fora?
Não tem como. Elas estão grudadas na gente. O que a gente precisa fazer então? Passar isso pela salvação do Senhor. O Senhor, quando Ele salva a gente, Ele salva tudo. Ele regenera tudo. Então, a salvação do Senhor não é uma borracha que Ele apaga. Você viveu até aqui, agora eu estou apagando o seu passado, agora você vai começar a nova vida. Não é assim. A gente começa uma nova vida com todo aquele rastro da vida anterior. De tudo que passa. Isso acontece a cada dia nosso. Tudo que acontece na nossa vida vai ficando. Isso vai nos marcando e nos moldando a nova pessoa que nós somos. Agora a questão é, como que eu enxergo isso? À luz da regeneração do Senhor. O Senhor regenerou a minha história. Toda ela. Então, Ele não vai apagar tudo que a gente fez, tudo que a gente é, tudo que a gente passou. Mas Ele vai pegar isso e falar, isso aqui, agora, está aqui dentro. Dentro desse pacote de salvação. Isso molda quem você é. Mas, ao mesmo tempo, o que eu faço por você te transforma numa nova pessoa, onde isso agora é inferior ao que eu faço por você. Está dando para entender onde eu quero chegar? O Senhor não apaga o nosso passado, mas Ele deixa o nosso passado menor do que o que Ele tem feito por nós. E é essa a percepção de Davi. Por isso que no verso 4 ele chega, então uma coisa eu peço, Senhor. Uma coisa eu peço. E isso é muito interessante. Porque diante de toda a história de Davi, que ele podia pedir muita coisa, não podia? Se, como eu acredito que seja realmente o período em que ele escreve isso, é período em que ele está enfrentando a revolta lá, o levante do próprio filho. E aí ele não podia pedir assim, faz o garoto ficar quieto, né? Dá um jeito nele. Né? E ele fala, o que eu vou pedir ao Senhor? Então, Senhor, deixa eu ficar em paz. Senhor, né? Se a gente tivesse a oportunidade de pedir uma coisa ao Senhor, o que você pediria? Para começar, a gente não conseguiria pedir uma coisa só, né? Eu lembro quando era moleque, que a gente assistia essa historinha de gênio, né? De esfregar a lâmpada e sair, você tem um pedido, né? E eu sempre pensei, se eu tivesse aparecido um gênio, você tem um pedido, eu ia falar, eu quero 1000 pedidos. Meu pedido seria, eu quero 1000 pedidos, né? Porque aí eu ia ficar, e cada vez que chegava no último, eu quero mais 1000 pedidos. Porque é a gente, né? Insatisfeito sempre. Né? Mas aí Davi, ele chega, eu só quero uma coisa. E o que eu quero? Ficar de boa no reino? Não. O que eu quero? Paz? Não. O que eu quero? Habitar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Só uma coisa eu peço, e só uma coisa eu vou buscar, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Então eu dei toda essa volta para chegar aqui, porque nós estamos no encontro vertical, que é o quê? A busca pela presença do Senhor. E aí, às vezes, é muito difícil a gente vir num sábado à noite aqui, né? Não sei como foi a sua semana, como foi o seu dia, mas de repente chegar aqui, mas é tanta coisa na minha cabeça, para chegar aqui agora e ficar pedindo pela presença do Senhor. Pois é, isso aqui Davi chegou à conclusão, a única coisa que eu preciso é a presença do Senhor. Uma coisa eu peço, é que eu buscarei. E aí, e o porquê disso? Ele fala, e para contemplar o esplendor do Senhor no seu santo templo. Então, o que Davi queria, eu quero contemplar o Senhor. E aí, essa outra palavrinha, contemplar aqui, eu lembro que uma vez eu preguei sobre contemplação, e essa faz mais tempo ainda. Essa, não tem nem a data aqui, porque eu não tinha nem tablet na época. Eu devo ter isso marcado em algum caderno em casa. Né? Mas eu falei sobre a contemplação. E eu lembrei disso ao ler de novo esse salmo. Né? Como a contemplação é uma coisa que, na geração de hoje, então, cada vez mais tem se perdido. Né? As pessoas não sabem mais parar para contemplar alguma coisa, é ou não é? É tudo tão corrido. Você pega, hoje é rede social, né? Você não consegue ficar 15 segundos no vídeo que você já pula, não é? Porque já foi. O cara começou a falar, tá enrolando, já foi.
Cansei. É ou não é? A gente não tem mais paciência para as coisas, quanto mais para contemplar algo, né? E outro dia eu estava conversando com o pessoal sobre ouvir música. Como que as pessoas ouvem música hoje? É no carro, é no ônibus, com foninho, né, na academia, não sei o quê, sempre fazendo alguma coisa e ouvindo música. E quando a gente era um moleque, né, pelo menos, era os LPs, né, você não tinha Wi-Fi, você não tinha nada disso. E aí você parava para ouvir um disco. Você punha, pegava o encarte e ficava lendo o encarte enquanto ouvia o disco. Eu lembro que eu fazia isso com meus amigos, a gente juntava, né? Aí todo mundo sentado em volta, assim, punha o disco e a gente ficava rodando o encarte, assim, para todo mundo ler um pouquinho, né? Porque isso era um tipo de contemplação. Pode falar isso para a Grazi, você já fez isso? Não, né? Você fala disco? Hã? Disco? Como assim? Imagina parar para ouvir música. Parar. Né? A gente não consegue mais parar para fazer as coisas. Né? Você tinha que parar. O aparelho, né? A vitrola não. Só para ouvir, você Tinha que parar. Né? Então, e tudo dava mais trabalho. Né? Mas isso é uma coisa que se perdeu e que nós precisamos recuperar, talvez, não para ouvir disco, né? Porque uma que não tem nem como, eu não tenho nem mais onde ouvir. Eu até tenho lá um monte de LP encaixotado porque eu não tenho onde ouvir. Aí você vai comprar um aparelho, é caro. E aí, por aonde? Né? Tem espaço em casa? Não, deixa pra lá. Já ficou difícil demais. Mas o nosso ponto aqui não é parar para ouvir música, né? Mas é contemplar o Senhor. E às vezes quando eu tenho oportunidade para viajar, eu gosto muito disso. De parar naquele lugar silencioso e ficar olhando o nada. E aí falar com o Senhor. Quem gosta de fazer isso? Né? Onde ali não tem, às vezes não tem nem sinal de celular, que aí é super legal, que aí não chega a mensagem. Você para e olha para uma árvore, para uma montanha, e aí você pode falar com o Senhor. E ali, né, é um bom lugar para a gente exercitar isso. Só que tudo bem, a gente mora numa cidade agitada demais, né? Mora na avenida ali, carro passando, a gente gritando, buzinando. Não tem, se eu abrir a janela aí é que eu não contemplo nada mesmo. Mas a gente pode parar em algum momento do nosso dia e contemplar o Senhor. Parar. Olha, eu preciso parar. Eu preciso de um momento para contemplar o Senhor. E o que é contemplar o Senhor? Não é ficar olhando nada. É como Davi estava aqui, o que ele estava contemplando no Senhor? O Senhor é minha luz, o Senhor é minha força, o Senhor é a minha salvação. É isso que ele via no Senhor. Ele não via, não era uma imagem, não era um objeto, era o que o Senhor é na vida dele. E quem é o Senhor na nossa vida. Então, parar para contemplar o Senhor não é ficar lá nada. Não, é observar o que o Senhor faz na nossa vida. Quando a gente começa a conversar com o Senhor, que é uma oração, né, é falar das nossas angústias e ao mesmo tempo trocar essas angústias pela palavra do Senhor, que é reconfortante, que é revigorante, que transforma a nossa existência. Isso é contemplar o Senhor. E ele continua aqui, né, sobre meditar. Outra coisa que a gente não consegue mais fazer. Porque meditar envolve o quê? Parar. E eu acho muito legal fazer isso nos Salmos, inclusive. Uma vez eu até falei sobre isso, sobre a questão da Lectio Divina, né, da leitura orante, que é você parar e você ler um salmo, ou qualquer outro texto, aqui eu gosto de fazer isso com o salmo. Você lê, aí você relê, aí você ora e relê. Mas já passou muito tempo, eu tenho coisa para fazer. Né? Mas o Davi está falando aqui sobre contemplar e meditar no templo do Senhor. É parar, a gente precisa disso. A gente vive um mundo tão maluco que se a gente não parar,
a gente não vai conseguir ver o Senhor. Aí a gente vai querer colocar a nossa vida com Deus nessa mesma correria que é tudo. Então a gente para, Senhor, deixa eu orar um pouquinho aqui, rapidinho, já foi, Senhor, porque agora, próximo. Né? Senhor, estou com um problema aqui, o Senhor resolve para mim? Então, amém. E vamos para a próxima. Né? Então, Senhor, obrigado por esse dia, foi legal, né? Agora eu vou dormir, porque amanhã acordar cedo de novo. E a gente põe Deus no rolar da tela, né? Não põe Deus no feed da nossa vida, né? Que vai rolando. Então, uma hora ele aparece. Apareceu, Deus, né? Lembrei, Deus. Né? Canta uma musiquinha, de repente. Aquela música bonita, né? Que cantou na igreja. Tal, daqui a pouco já foi. Porque, né? Você está no trânsito, né? Aí toca uma música. Senhor, tal. Alguém corta. Tá louco. Já foi. Já que passou a música. Já... E a gente coloca Deus no feed. E deixa... E vai rolando. A nossa vida vai rolando. E o Senhor está nos chamando para parar. Para contemplar e para meditar no seu santo templo. Eu acredito que o vertical é uma oportunidade, uma a cada 2 meses, para a gente junto fazer isso. Mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer sozinho todo dia. Parar, meditar e contemplar o Senhor. Mas ele continua ainda, aqui eu não quero me alongar demais, né? Mas, no verso 5, pois no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação. Isso aqui é um ponto bacana. Né? O dia da adversidade, qual é o dia da adversidade? Todos. Né? Então, quando? Então a gente precisa quando? Todo dia. Porque não tem um dia que você não tem uma adversidade. Todo dia alguma coisa acontece. É ou não é? Todo dia tem um negócio. Todo dia tem uma conta para pagar. Todo dia tem alguma coisa para fazer. Então, quando que eu vou buscar o Senhor? No dia da adversidade. Todo dia. Não é quando eu tenho um grande problema. É sempre eu preciso estar diante do Senhor. Porque aí, no dia da adversidade, Ele vai me esconder na sua habitação. E aí aqui a coisa fica mais legal. Porque a gente para contemplar o Senhor, para meditar na sua palavra, meditar no seu santo templo. E o que acontece? O Senhor nos pega e nos coloca nele. E aí é que, quando a gente fala, e até a Júlia citou isso, né? A gente se reúne aqui, né? Não é para atrair a presença do Senhor. É para a gente aqui começar a contemplar o Senhor e esperar Ele pegar a gente e levar para a habitação dele. Não é Ele que venha, Ele nos pega e nos leva. Né? Essa é a diferença. Né? A gente não faz aqui, as religiões em geral, elas fazem o quê? Um esforço para que a divindade se manifeste. Então, está lá, faz barulho, grita, se machuca, né, mata bicho, faz o que quiser. Para que a divindade possa... vou lá fazer alguma coisa por eles. E aí o Senhor fala, o que tem que fazer? Para, medita e contempla. E aí o que acontece? Aí eu te pego e te trago para cá. Eu não vou ir fazer uma coisa por você. Eu vou te trazer para cá, porque tudo já foi feito. O Senhor não precisa fazer mais nada por nós. Né? O Senhor Jesus já fez tudo o que precisava. E tudo que vai acontecendo na nossa vida é um... Nossa, fugiu a palavra aqui. É uma consequência, que não era essa palavra que eu estava falando, mas né, um desdobrar da obra de Jesus. Todas as soluções de problema que nós temos hoje é um desdobrar do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Não é uma coisa nova que Ele está fazendo pela gente. Para a gente é novo, porque a gente está experimentando aquilo naquele momento. Mas isso é só resultado da grande obra do Senhor Jesus. E por que então nós precisamos estar nessa habitação? Para contemplar essa obra. Porque quando Ele fala do meditar no seu templo, que a gente tem falado tanto disso, quem é o templo? Quem é o verdadeiro templo? Jesus. E aí, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Logo, nós somos extensão do templo. Então nós temos 2 coisas para perceber aqui. Primeira é contemplar através de Jesus. Ele é o templo. Não é vir aqui. Esse é o templo. Não, isso aqui não é templo não, isso aqui é só um prédio. O templo é Jesus. Quando Ele nos pega
e nos leva para a sua habitação, que é Ele mesmo. E aí nós fazemos parte agora do templo também. Então a igreja também faz parte do templo. Por isso a reunião do corpo é tão importante. Porque quando estamos reunidos, nós estamos contemplando o templo do Senhor. Olhar a igreja reunida, ela muda a nossa perspectiva das coisas. É ou não é? Pelo menos para mim muda. Quando a gente começa a cantar aqui, é bem diferente de eu cantar sozinho em casa. Por quê? Porque é o corpo reunido. Existe algo diferente quando a gente se reúne. Por quê? É o templo do Senhor reunido para adorar. É o Senhor pegando nós todos juntos e levando para a sua presença. E por isso que é tão mais gostoso cantar junto. Não é porque o lugar aqui é melhor, porque tem caixa de som, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a gente estar junto no único propósito de contemplar e adorar o Senhor. Mas ele continua aqui. Esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá. E aí, de novo, quem é o tabernáculo? Jesus. Então, quando a gente começa a meditar e contemplar o Senhor, Ele pega e coloca a gente dentro da própria vida de Cristo. Aí nós somos, que já falou tantas vezes também, né? A união mística de Cristo e a sua igreja. Quando nós contemplamos o Senhor e habitamos na sua presença, aí nós somos unidos ao Senhor. Nós nos tornamos um com o Senhor. E isso é uma coisa que para a gente, que a gente olha para nós, né, a gente volta aqui, eu comecei, a gente é fraco, a gente é falho, a gente desanima, mas o que o Senhor faz com a gente? Não, mesmo você sendo tudo isso que você é, eu pego e te coloco em mim. A gente é unido com Cristo. E a gente cantou aqui, né? Quem é Cristo? A gente cantou Colossenses 1, né? Aquele que está sobre todas as coisas, o Criador de todo o universo. Aquele que mantém todas as coisas debaixo da sua palavra. E o Senhor pega pessoas como eu e você e coloca nele. Não é maravilhoso isso? E aí, sobre uma rocha me elevará. E mais uma vez, né, a palavra do Senhor fala, quem é a verdadeira rocha? Jesus. Percebe que tudo foca aqui em Jesus? Tudo na obra de Jesus. Então, primeiro ele fala sobre esconder num lugar. E agora ele fala sobre colocar numa rocha. E o que significa colocar numa rocha? É um lugar protegido, um lugar firme. Para começar, a rocha é firme. Né? Ele não está falando que vai colocar você num montinho de areia, né? Ou vai balançar, né? Ou numa árvore que você pode cair, onde ele está colocando uma rocha. Ela não vai se mexer. Rocha é firme. E quando a gente pensa em rocha, geralmente quem busca refúgio numa rocha? É muito comum você buscar refúgio numa rocha quando você está no meio da água, né? Pensa num mar agitado. E aí aquelas ondas, aí você sobe na rocha, só vê as ondinhas batendo, mas você está em cima da rocha. As ondas podem bater naquela rocha, o que vai acontecer com a rocha? Nada. Esse é o ponto. E olha o cenário de Davi. Ele está com os adversários em volta dele. Ele fala, Senhor, quando eu contemplo o teu templo, quando eu medito no Senhor, o Senhor me coloca na tua habitação e me coloca em cima da rocha. Ou seja, agora nada me atinge. As coisas vão sumir? Ele não está falando que aqui os inimigos vão sumir, os problemas vão sumir. Não, mas não me atinge mais. Por quê? Porque eu estou na rocha. Então o que o Senhor quer falar com a gente, né? E que ele já falou tantas outras vezes aqui, vida cristã não é uma vida sem problema, não é uma vida sem dificuldade, não é uma vida sem adversidade. É uma vida onde a gente sabe que essas coisas não vão nos tragar. Porque nós estamos no Senhor. E ainda que a morte nos pegue, que acredito que uma hora nossa hora vai chegar, né? É o fim? Não, é aí que vai ficar tudo bem mesmo. Porque aí eu vou estar com ele, aí nada mais vai atingir nem o pecado. Porque aí acabou.
Então, percebe, quando nós estamos nele, isso traz segurança, né? A questão da rocha é segurança. Nós temos que confiar que nada vai tirar a gente do lugar da habitação do Senhor. Ninguém pode fazer isso com a gente. Nem a gente mesmo. Porque se a gente crê que a gente é eleito pelo Senhor e que Ele nos chamou, eu acho que é uma pergunta idiota. Mas você sairia da presença do Senhor? Lógico que não, né? Quem aqui quer abandonar o Senhor? Lógico que não. Não sou doido, né? E por que a gente chega nessa conclusão? Porque a gente pensou muito? Não, é porque Ele nos pegou. Esse é o ponto. Não é uma coisa que a gente chega numa conclusão lógica. Fazendo todas as contas, é melhor eu ficar com o Senhor. Não. A gente não está com o Senhor porque a gente fez uma conta lógica. A gente está com o Senhor porque Ele nos pegou. É ou não é? Nós somos laçados por Ele. Pelo amor dEle, pela graça dEle. Ela nos pegou de jeito, né? Pegou de cheio. A gente não tem como a gente se ver. Minha mãe sempre fala isso. Eu não consigo me ver. Como assim? Não existe essa possibilidade de estar longe do Senhor. Cansei, não quero. Não tem como cansar do Senhor, porque Ele é maravilhoso. E aí, esse é o ponto. Se o Senhor é tão maravilhoso assim, e todo mundo aqui concorda comigo, por que será que a gente não gasta tanto tempo com Ele? Por que será que a gente gasta muito mais tempo com as coisas que não são tão legais assim? Por que a gente gasta tanto tempo remoendo os nossos problemas, em vez de gastar tempo com aquele que resolve os nossos problemas? Por que gastar tanto tempo pensando em saídas para a nossa vida e a gente não olha para a cruz, que é a nossa saída definitiva, que mudou a nossa história? Eu não estou falando para a gente largar a mão das coisas desse mundo, vocês estão me entendendo? Ninguém aqui é uma coisa. Mas como a gente às vezes muda o foco da nossa vida, a gente começa a olhar para as coisas dessa terra. E Paulo fala, né? Olhar para as coisas do alto. Né? E quando ele fala sobre olhar as coisas do alto, não é largar a mão da vida aqui. Vamos viver um ermitão, né? Que foi o que aconteceu, né? Lá no começo da igreja, quando a igreja nasce lá, e ela vai se espalhando. E o que acontece? As diversidades da vida vão pegando, perseguição da igreja, depois mesmo assim a igreja deixa de ser perseguida, estamos falando lá século II, século III. E o que acontece? Pensa, não é gostoso isso aqui? Aí alguém teve a grande ideia, e se a gente morasse aqui? A gente trabalha aqui, a gente planta, então a gente vai poder comer. Vamos fazer isso? A gente vai para um lugar, mas não aqui. Vamos pensar que aqui tinha um terreno do lado para plantar. Vamos. Vamos falar, uma coisa mais maravilhosa do mundo. A gente vai orar todo dia, cantar todo dia, meditar na palavra todo dia. Então a gente vai trabalhar aqui dentro, plantar nossa comida, a gente vai fazer tudo comunitariamente. Você vai falar, estou dentro? Lógico, né? Só que acontece quando a gente se fecha aqui. A gente foi chamado para isso? Não. A gente foi chamado para ser luz no mundo. E aí foi quando surgem os mosteiros, no século III, IV. E por quê? E a ideia dos mosteiros era o quê? Era exatamente essa. A gente quer viver para Deus. A gente quer contemplar o Senhor. A gente quer meditar. Então a gente precisa se afastar do resto do mundo. E aí se fecharam. E aí o que acontece? Deixa de ser luz do mundo, né? E existe um historiador chamado Edward Gibbons, ele escreveu um livro, Os Cristãos e o Império, e a Queda do Império Romano. Eu acho que é isso o nome do livro. Eu tenho ele, é um livretinho, né? E ele é um historiador e ele defende a ideia que o Império Romano, que era tão forte, caiu por causa dos cristãos. Por quê? Porque eles derrubaram o Império? Não, porque o cristianismo se espalhou. Então, a maioria das pessoas em Roma eram cristãos. E é onde começam os mosteiros, ali nas imediações de Roma, nas cidades vizinhas. Pensa, Roma está muita gente, muito pecado, né? Muita corrupção, né? Nada parecido com hoje, né?
Muita corrupção, pessoas sem respeito, né? Vamos se juntar e vamos servir o Senhor? Vamos. Então pensa, cada um aqui tem seu trabalho, tem seu convívio familiar. A gente sai e vem morar aqui. Então a gente está afastado. Lá fora, o circo está pegando fogo. E a gente está aqui adorando o Senhor. Que gostoso. Só que, quem está pregando para eles? Ninguém. E a gente tem que, pensando ainda essa ideia do Edward Gibbons, né? É que pessoas influentes, pensa, então você tinha gente na política, os artesãos, pessoas de todas as profissões, que eram bons no que faziam, começaram a sair e ir para os mosteiros. Quem que sobra? Só quem estava só a fim de zoar. O que acontece? Cai, rui o Império Romano. Por quê? As melhores pessoas, os melhores profissionais, os melhores de tudo, estavam dentro dos mosteiros, adorando o Senhor. E esquecendo que existia um mundo para ser luz. O Senhor não nos chama para se fechar. Ele fala, né, sobre a gente estar meditando constantemente, mas não se afastando do mundo. Então, quando Paulo fala olhar para as coisas do alto, meditar nas coisas do alto, ele não está falando para a gente sair do mundo, né, e fica aqui dentro. Não, onde que está o nosso coração e a nossa mente. Nós estamos aqui nesse mundo, então a gente pode estar no trânsito, e aí os caras cortando, um xingando o outro, e a gente está vivendo nesse mundo em paz. A gente pode estar no nosso trabalho e as coisas acontecem lá, e a gente é sal, a gente é luz, a gente fala do amor do Senhor, a gente é exemplo, a gente trabalha direito, a gente é honesto. Por quê? Porque isso é viver a vida cristã no mundo. É espalhar, é ser imagem do Senhor aqui na terra, é ser representante dele. Mas a gente não pode se esquecer de todos os dias voltar para o lugar. Você falou, Senhor, mas aqui é o meu lugar. Eu estou vivendo nesse mundo, mas o meu lugar é aqui na tua presença. É desfrutando da tua presença. E aí ele fala, né, no verso 6, então logo depois disso, agora então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Por quê? Porque eu estou habitando com o Senhor. Então quando a gente estiver habitando no Senhor, contemplando o templo, meditando no templo do Senhor, as coisas vão continuar, mas a gente vai vencer elas. A gente vai vencer o pecado, a gente vai vencer as dificuldades, né? E não que elas vão sumir, a gente vai vencer elas. E como que a gente vence dificuldades desse mundo? Quando elas já não podem mais nos atingir, quando elas não ditam mais a nossa vida. Pensa, pode pensar em qualquer problema aí. Uma doença, vamos pensar numa doença. Doença é uma coisa que você não tem controle, certo? Ela vem, o que você pode fazer? No máximo ir no médico, tomar um remédio. E se não tiver remédio? Dependendo da doença, não tem o que fazer. E aí? Aí a gente vai para o Senhor. Ele pode nos curar, Ele pode não nos curar. Ele é poderoso para curar. Mas o ponto é o seguinte, se o Senhor me curar, vou louvar o Senhor. E se Ele não me curar? E eu vou estar com Ele. Isso é mais importante. A dificuldade, a doença, a adversidade, ela não é maior do que o o Senhor fez por mim. É isso que Davi entendeu. Eu estou aqui, não importa, eu posso perder meu trono, eu posso perder o reino, mas isso aqui ninguém tira de mim. Né? E a gente vê tantos relatos disso em meio à perseguição da igreja. Quantos relatos a gente já não ouviu, histórias que a gente leu, de pessoas, se você não negar o evangelho, né, eu vou tirar tudo de você. Tira. Nada é meu, tudo é do Senhor. Então, vou tirar a sua vida. Minha vida também é do Senhor, pode tirar. Percebe, acho que eu já falei disso também, né? Como quando a gente está no Senhor, o mundo perde o controle sobre nós. E esse é o ponto. Por isso que Jesus venceu todas as coisas. Porque Ele tirou o controle do mundo de sobre nós. É isso que nós somos livres disso. Ninguém pode. Não, você não negue o Senhor, você vai o quê? O que você pode tirar de mim que já não pertence ao Senhor? Suas coisas.
eu posso viver sem elas. A sua vida, se você tirar a minha vida, eu estou com o Senhor. Ninguém pode me tirar. Por quê? E aí ninguém tem mais controle sobre nós. Então, quando a gente está habitando com o Senhor, nada pode ser nosso dono. Nada pode nos subjugar. Nós podemos enfrentar, a situação não está aí, mas elas não vão nos dominar, elas não vão se tornar senhores sobre nós. Por quê? Só Jesus é Senhor quando a gente está contemplando Ele e olhando só para Ele. Se a gente passa a olhar para as outras coisas, aí sim, elas começam a ter domínio sobre nós. Mas se eu estou olhando para Ele, eu estou na rocha. Aí as ondas estão lá, eu vou te derrubar. Não vai, estou aqui. Percebe a diferença? E é disso que se trata, estar na presença do Senhor. E aí eu já me estendi demais aqui, não vou continuar. Tem muita coisa para falar nesse salmo. Mas só o verso 8 aqui. Quando o meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Então, isso é uma coisa que a gente deve estar atento. Quando a gente foi chamado pelo Senhor, né, constantemente, no meio da nossa doideira de vida, você sente lá dentro do seu coração o Senhor te chamando. É ou não é? E aí quando a gente tem que fazer como Davi, Senhor, quando eu estiver lá no meio da minha vida agitada, e eu ouvir lá no meu coração, para, vai orar, vai ler a Bíblia, o que eu vou fazer? Ah, Senhor, depois eu faço. Não, é parar e ir fazer. A gente tem que ouvir o que o Senhor está... Porque Ele conhece muito melhor, Ele sabe das nossas situações. Não tem como... Ah, Senhor, você tem que entender que agora não dá, né? Tem muita coisa para resolver. O Senhor não sabe? Se Ele está te chamando, é porque Ele quer te brindar com a presença dEle. Então, é a melhor coisa que você vai poder fazer naquele momento. Quando eu ouvir no meu coração, busca a minha presença, Senhor, eu vou buscar. Porque eu sei que é aquilo que eu estou precisando. Eu não estou precisando de outras coisas. Eu estou precisando buscar a tua presença. Então, resumindo aqui, como eu falei, não vou continuar aqui, porque tem muita coisa. Mas se a gente, no nosso dia, está atento a isso, no meio da correria da vida, da agitação da vida, é parar, ouvir o Senhor nos chamando e contemplar o Senhor no seu santo templo. E ter anseio pela presença dEle. O anseio pela presença do Senhor não é muito diferente, não é uma coisa que você... de um arrepio, não é nada disso. Mas será que eu vou sentir alguma coisa? Não tem que sentir nada, é saber. É você olhar para o Senhor e ter a convicção de que nada pode te atingir. Que você está seguro nele. É olhar para a cruz, é olhar para a obra de Jesus e falar, não, nada pode me dominar. Nada tem poder sobre mim. Porque o Senhor, como a gente cantou, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tivesse supremacia. Então, descansar nele. Então, vamos ouvir o Senhor e atentar para quando Ele nos chama para a presença dEle. E nós estamos aqui hoje, tendo essa oportunidade. Então, agora nós temos uns minutinhos aí para a gente parar e contemplar o Senhor. Que sábado à noite, você não tem nenhum compromisso, está tranquilo aqui. Então é um bom momento para a gente exercitar isso. Desfrutar da presença do Senhor, meditar e contemplar o Senhor. Contemplar a beleza do Senhor. Vamos fazer isso.